Fala, fanático! Vamos falar hoje aqui do nosso pré-jogo aí. O São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Corinthians, né? Grande expectativa, mas alguns pontos importantes para o vídeo de hoje. Nós vamos falar da despedida do Crespo. Pois é, o Crespo oficialmente se despediu ali do São Paulo como um todo, né? E vamos falar também da repercussão ali das falas do Rogério Ceni na entrevista coletiva de ontem, pós o jogo contra o Ceará, no empate que foi no Morumbi. E, naturalmente, por falarmos aí do clássico, os desfalques que o São Paulo vai ter aí para esse jogo. Beleza, rapaziada? Vambora pro vídeo. Fala, fanático! Pessoal, olha só, vamos falar diretamente, vamos falar agora a respeito do clássico. Eu acho que é mais fácil a gente falar do clássico agora. Por quê? O Rogério acabou de assumir o time, né? Essa troca de treinador aí bem conturbada, né? O Rogério acabou de assumir o time, ele fez um treino à noite, jogou no dia seguinte e agora já tem que se preparar para o clássico. E muitas coisas ali precisam ser definidas por ele e a gente não tem ideia do time que ele vai mandar em campo. Essa que é a verdade. Por quê? Primeiro que no jogo contra o Ceará ele já mudou o esquema tático, né? Ele fez ali um esquema tático com bastante meio-campista, né? Não jogou no 3-5-2, tinha desfalques importantes ali, do Arboleda, por exemplo, na seleção. E existia ali uma tentativa. O Crespo estava jogando antes com um monte de atacante, ele tirou isso, ele mudou um pouco o esquema, colocando o Benítez em campo, né? Os jogadores que tiveram os empresários ali mais brigões ali, reclamões ali dos últimos tempos, entraram em campo. Então, assim, os empresários tiveram voz ativa ali nessa situação. E aí eis que todo mundo ficou cobrando o empresário do Orejuela, porque a partida pífia do Orejuela fez com que todo mundo viesse na internet e falasse: e aí, cadê o empresário agora para se retratar, para pedir desculpas pro Crespo? Por quê? O cara é horrível. E é nisso que o Rogério Ceni, nessa posição que o Rogério Ceni vai encontrar um problema. Por quê? O Igor Vinícius ficou tanto tempo ali com o tratamento, eu até critiquei, o cara não volta, mas parece que ele tinha descolado a retina, então o negócio era um pouco grave, naquela trombada contra o Atlético Goianiense, que ele ficou com o olho inchado. Então, mas ele já voltou a treinar. Se fosse com um time do Crespo, demora para entrar em campo. Talvez por conta da transição e tal. O Rogério talvez coloque o Igor Vinícius para jogar, porque o Orejuela não tem condições, né? E aí tem os desfalques. Vamos falar dos desfalques. O que acontece? Desfalque no São Paulo, o torcedor já está acostumado, mas por cartão amarelo o Miranda não joga. Então, a zaga que já estava ali só com o Léo e o Miranda tirando bola alta, né? Então agora o Miranda não joga, então por conta do cartão amarelo. E aí vai ter que, provavelmente se fizer ali com dois zagueiros, o Léo, e a ideia é que o Arboleda jogue, né? Porque ele estava no banco no jogo da sua seleção, né? Pelas eliminatórias. Então o São Paulo tem que fazer uma logística para trazer ele o quanto antes ali, para ficar à disposição do Rogério Ceni. E aí, ficando à disposição, o São Paulo de repente entra com o Arboleda em campo, lá já entra no jogo com o Arboleda. Ok, a questão da zaga. Agora a gente tem desfalques importantíssimos. Gente, não sei se vocês viram isso, mas o Luan, na véspera do jogo contra o Ceará, no treino à noite com o Rogério Ceni ele teve um problema na coxa, ninguém sabia bem se era grave, e aí eis que todo mundo agora já tá sabendo, ele descolou o tendão, foi um trauma lá esquisito na coxa, ele não joga mais essa temporada, a lesão, ela é grave. O Luan postou na rede social triste, né, basicamente dizendo que se é a vontade de Deus, ele tem que esperar, enfim. Mas ele tá bem triste, e todo mundo fica triste, porque é o nosso único volante, e olhando assim, meio campo sem Luan, pra nós não é meio campo, né? Ainda mais jogando contra o Corinthians ali todo ajeitado, o Corinthians que agora tá se ajeitando, disputando lá em cima. Bom, enfim, não teremos o Luan. E todo mundo sabe que o Rigoni tá machucado. O Rigoni não vai para campo, o Rigoni tá machucado. Inclusive hoje ele postou nas redes sociais, ele lá fazendo tratamento, e de fundo tava o Luan. Então assim, imagina, o nosso melhor cara do ataque não vai jogar. Então, nós teremos uma situação que, contra o Corinthians, o Luciano, por exemplo, que perdeu o gol a rodo, eu até aliviei pra ele no pós-jogo, né? Aliviei. Porque a gente tem carinho pelo cara e tal, aliviei. Mas assim, ele perdeu, depois olhando com detalhe ali, falei, ele perdeu gols muito feitos, assim. Então, o Luciano, que também já jogou no Corinthians, que é um torcedor ali, São Paulino, ele veste a camisa, com certeza vai estar focado. A gente tem um Caleri ali que já mostrou que é 1000 vezes melhor do que qualquer outro centroavante do São Paulo, que a gente nunca teve, né? Então, enfim, a gente vai ter que criar um esquema
de jogo, né? Provavelmente o Benítez também jogue, né, essa partida, para que a gente consiga, de repente, nos primeiros minutos fazer gol no Corinthians. Porque é o seguinte, se a gente não fizer gol e no segundo tempo todo mundo sabe que o São Paulo morre, vai ficar muito difícil. Então daqui pra frente a gente vai enfrentar depois Flamengo, Palmeiras, aí enfrenta Red Bull. Gente, é só jogo pedrada, é só pedrada. E aí eu já vou emendar. O Rogério Ceni ontem, a entrevista coletiva dele foi muito boa. Muito boa a entrevista coletiva, ele falou de alguns pontos, falou que ele precisa focar olhar pra frente, porque a gente pode se classificar na Libertadores, ele não quer ficar olhando para baixo, ele quer ter um pensamento propositivo, olhando para a instituição. E ele também disse que por ele, o Crespo ficaria até o final elogiou o Crespo, comportamento e tal, ficaria até o final do ano com o Crespo para avaliar o resultado e depois ele poderia até trabalhar em 2022. Mas ele abriu essa exceção por ser o São Paulo e tudo mais. Essa historinha de que ele, chegou 5 horas da tarde, não fez o contrato, isso é mentira, gente. Ninguém é otário para acreditar nisso, mas a questão é, ele tá aí. E aí eu digo para vocês, antes de falar do assunto mais polêmico dele, gente, a relação com o Rogério Ceni é de amor não ódio, de amor. E se tornou para alguns, em algum momento, ódio ou desafeto. Por quê? O Rogério Ceni é o nosso maior ídolo, né? Para muitos, é o maior ídolo da história de São Paulo. Aqueles que têm outros ídolos tão importantes quanto, por exemplo, Zete, o próprio Tele Santana, o Raí, que também são ídolos para todos os São Paulinos. Mas que aqueles que colocam, não, o Rogério tá abaixo. É só uma mudança de posição, mas está ali no pódio, entre primeiro, segundo e terceiro. Mas o Rogério Ceni, para a grande maioria, é o maior de todos. E para mim é o maior de todos. Se eu falar para você que eu vou criticar quem achou ruim algumas declarações, é mentira, sabe por quê? Eu achei ruim algumas declarações do Rogério, mas sabe por quê? Porque quando a gente gosta, a gente fica com ciúmes, fica puto. E o Rogério Ceni tava com outra camisa, uma camisa mais poderosa que a gente, com um time melhor que a gente, a camisa momentaneamente mais poderosa que a gente. Fique claro aqui, né? Claro, no momento, mais poderosa que a gente dentro de campo, uma camisa que estava entregando título para sua torcida, é isso. Uma camisa com mais torcedores do que a nossa e que ele tentou puxar o saco, né? E aí, o nosso time, obviamente, é um time de massa, que tem menos torcedores do que é a terceira maior torcida do Brasil, né? O Flamengo é a primeira. Só que o São Paulo é muito maior do que o Flamengo. Me desculpe os flamenguistas. Títulos, olha a história recente, sim. É que o Flamengo é o time da mídia. E aí, quando o Rogério Ceni tentou agradar os caras, o que ele quis dizer? Aqui no Rio de Janeiro é diferente a relação, porque em São Paulo eu tenho 4 times grandes dividindo e tal. Bom, gente, o Rogério Ceni, ele falou ontem o seguinte, gente, se depois de 25 anos de dedicação e tudo, se ainda existem pessoas tristes, eu respeito a Dragões, a Independente, pessoas tristes, eu lamento porque eu sempre me dediquei minha vida, essa é a minha casa. Claro que o Rogério Ceni, ele tentou o erro do Rogério Ceni, ele ter tentado se desvincular da figura do São Paulo Futebol Clube. Sabe por quê? Porque o São Paulo nunca iria dar as costas para ele. Nunca. Independente de um dirigente ter mandado embora, outro não. Isso é coisa do futebol, é resultado. A questão é o seguinte, o torcedor são paulino jamais esqueceria o Rogério Ceni e tem a idolatria. E sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte, se você for analisar, o Rogério Ceni, ele fez um movimento tentando se desvincular do São Paulo e não deveria. Ele deveria ter ficado na dele e não ter puxado o saco. Mas já passou. Ele falou isso porque a torcida, alguns, ele tem que se retratar. Eu até falei, postei no Instagram, falei, olha, você vai ter que se explicar, Rogério Ceni. Pra mim, a explicação que ele já deu já basta. Eu não vou ficar aqui, o Rogério Ceni... Gente, quando eu vi o Rogério Ceni lá entrando em campo, sou São Paulino, eu vi esse cara levantar tudo aí, o meu ídolo. Eu me emocionei e falei, acabou, esquece, agora ele é o nosso treinador, vou apoiar pra caramba e sim, ele vai ter que reconquistar. E eu vou te dizer, ganhando um clássico, a gente não ganha de ninguém, né? 6 empates ali direto e tal. Se a gente ganha um clássico, por exemplo, vai estar todo mundo ali, cara... por um triz ali para estar voltando ao amor eterno ali com o Rogério Ceni. Então assim, o Rogério Ceni tem que se ligar que ele não pode jamais, mesmo que amanhã ou depois ele treine outro time, não pode esquecer que a única torcida que o idolatrou e que o amou de verdade foi a torcida do São Paulo. Porque o Rogério Ceni, ele é aquele cara meio arrogante para uns, prepotente, aquela postura dele, a gente sabe, só quem gosta do Rogério Ceni é o São Paulino. Os adversários odeiam. Quando ele jogava no São Paulo, os caras odiavam ele. Por quê? Porque ele era vencedor e a personalidade forte, essa que é a questão. Então ninguém atura as pessoas que se destacam muito e se impõem. E o Rogério Ceni é assim, mas a torcida do São Paulo tá aí. Alguns ainda estão meio receosos, mas isso tudo vai acabar, porque ele, se Deus quiser, ele vai colocar o time ali de repente na Libertadores e a gente vai avançar. Veja só, para finalizar o vídeo, Crespo, muito obrigado por tudo que você fez aí.
agradecer. Os resultados não eram bons, inclusive o Muricy Ramalho foi na saída do CT, o pessoal perguntou esses dias, ontem para ele, se eu não me engano, hoje, que eu vi na rede social, pô, e aí, essa saída do Crespo e tal, tal, ele falou, gente, é o resultado, o cara é excepcional, a gente trouxe o cara, mas o futebol é assim, e a gente sabe, futebol é assim. Então, assim, o que eu peço para você, gente, não vamos esquecer o cara, e a torcida independente não esqueceu, deixou a faixa dele lá. A diretoria de São Paulo vem fazendo um monte de situação ali que a gente tem esquisita. Por exemplo, apagar a frase do cara do vestiário, eu achei uma babaquice. A frase lá, quando não chegar as pernas, que o coração vai chegar, e a coisa toda lá em espanhol. Gente, deixa a frase lá, aquela frase ela é atemporal, independentemente de ter sido o Crespo. Aquilo poderia ser uma inspiração eterna para os jogadores olhar e falar, pô, é isso aí, vamos suar a camisa. Não tirem isso de lá, mas tiraram, né? Agora eu falo para você, isso aqui, por exemplo, todo mundo ficou ali, pulseirinha do Crespo, gente. Representou, virou meio com a moda. Aí já vi um monte de gente agora fazendo vídeo sem a pulseira. Gente, é um item que representa o nosso clube e que marca o momento. Nós saímos da fila com o trabalho do Crespo. Não deu certo. Eu mesmo falei, como que a má vontade dos jogadores, eles estão queimando o Crespo. Então o Crespo precisa sair. Mas não seria o ideal por tudo que ocorreu. Mas ele saiu, voltou o Rogério Ceni para o São Paulo, para a gente tentar organizar a casa. E esse bando de paneleiro, esse bando de preguiçosos que já derrubou inúmeros técnicos, que já perderam o Campeonato Brasileiro, a gente não pode esquecer isso, eles precisam ser enquadrados, a gente precisa fazer uma limpa. E indo nessa situação, o Crespo teve a mudança, ele foi chutado pelo São Paulo, mas ele é um cara, um gentleman, ele é um cara que é diferente. Sabe o que ele fez? Postou ontem a despedida nas redes sociais dele, não cutucou ninguém, agradeceu a todos. O Alejandro Corran já tinha feito isso também, agradecendo tendo o prazer de ter trabalhado no São Paulo, o tamanho do São Paulo. Isso tudo é importantíssimo, o maior respeito. E aí hoje, a grande despedida dele, né? Ele foi com a sua comissão técnica almoçar com o Belmonte, com o Júlio Casares e se despediu de forma honrosa, tirou fotos. O que acontece? Ele sabe que ele foi mandado embora pelo resultado e os jogadores ali fizeram corpo mole. Sabe o que acontece? Esses treinos aí pré-jogo, esse excesso de atividade ali num time que se desgastou e um time de preguiçosos fez o time parar de correr por ele. Essa é a verdade. Só que todo mundo ficou com o sentimento de que o Crespo talvez um dia ele volte. E eu vou dizer, foi a primeira vez que um técnico é mandado embora, e no momento ruim, óbvio, né? Que você foi mandado embora porque o momento era ruim. E a torcida ficou, digamos assim, nem dividida. A maioria da torcida não queria a demissão dele. Né? A maior parte da torcida entende que o problema não é o técnico em si. A saída de mudança do técnico é uma saída emergencial para a gente tentar não afundar o clube na Série B, né, mudar os ânimos ali, porque esse elenco é um elenco de preguiçoso. E aí o que acontece? No jogo contra o Ceará, nenhum jogador foi citado pela torcida, né, o canto lá da torcida, e nem o Rogério Ceni, muito menos o Rogério Ceni, né, por enquanto. Só que o Crespo, a torcida ovacionou, gritou o nome do Crespo, e é importantíssimo isso daí, porque o Crespo ele sai sabendo que a torcida em si tem um carinho enorme por ele. E é o seguinte, ganhamos um título, sim. Se pode você ter a opinião que for, e eu respeito eu quero que respeitem a minha. Se você falar pra mim que você não comemorou pra caramba o título paulista, você está mentindo. E o título paulista, que fique muito claro, se fosse com aquele projeto de treinador, jamais a gente teria comemorado, porque todo mundo sabe a incompetência daquele cara. E o Crespo, sim, tirou a gente de uma fila. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço.